São 5h12 agora. O presidente Lula se reuniu virtualmente com líderes do BRICS e o Igor Cardim traz mais detalhes ao vivo de Brasília. Oi, Igor, boa tarde. Oi, Débora, muito boa tarde para você, para o ouvinte. Sem citar Trump, o presidente Lula aproveitou o encontro com líderes dos países do BRICS para criticar o tarifaço e disse que os países do bloco são vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. Lula afirmou que o BRICS é o novo nome do multilateralismo e voltou a defender mudanças no Conselho de Segurança da ONU. Ao abrir os discursos, Lula afirmou que os pilares da Organização das Nações Unidas estão sendo solapados de forma acelerada e irresponsável e que medidas unilaterais transformaram os princípios do livre comércio em letra morta. Lula evitou citar Trump diretamente, mas falou em chantagem tarifária para conquistar mercados e interferir em questões domésticas, ameaçando as instituições. O presidente cobrou uma atuação mais firme do BRICS e disse que o bloco tem legitimidade para liderar um sistema multilateral de comércio. Em mais um recado a Trump, saiu em defesa da soberania e também afirmou que a ingerência em assuntos internos está cada vez mais comum. Essa foi a primeira reunião do BRICS após a cúpula que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi depois da cúpula que Trump elevou o tom e sobretaxou os produtos brasileiros. Para o analista em direito internacional e consultor da Prospectiva Consultoria, Thiago Vidal, o tom de Lula não surpreendeu, mas acontece num cenário de maior convergência entre os países do bloco. Está mais diferente desse contexto atual é porque a gente tem visto nas últimas semanas uma maior convergência dos países que integram o BRICS, embora não necessariamente via BRICS, né? Isso é uma reação que não é necessariamente altiva desse conjunto de países, mas é simbólica e certamente indica passos importantes para o futuro, embora eu ache que não haja necessariamente uma convergência automática do ponto de vista econômico entre esses países que os permitam necessariamente abrir mão de países do Ocidente, né? Como muitos afirmam. Lula condenou as guerras, pediu que o BRICS condene firmemente os ataques de Israel à faixa de Gaza, que classificou de genocídio. O presidente condenou o terrorismo, mas disse que as ações do Hamas não podem servir como desculpa para intervenções à margem do direito internacional. Apesar da condenação aos conflitos, Lula adotou o tom mais ameno em relação à guerra na Ucrânia. Ao lado de Putin, disse que os dois lados têm preocupações legítimas de segurança. O presidente aproveitou para criticar o envio de caças norte-americanos ao Caribe, que tem sido visto como forma de pressão à Venezuela, e afirmou que isso é um fator de tensão incompatível com a vocação pacífica da região. Convocou o bloco a defender também a soberania digital, fez críticas às big techs norte-americanas, defendeu a regulação das redes e disse que os países podem ficar vulneráveis à manipulação estrangeira. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações diretamente de Brasília, ainda sobre o tarifaço, em meio a essa tensão diplomática entre os governos brasileiro e americano. Havia aí uma expectativa em relação ao visto, à concessão de visto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai à Semana do Clima em Nova York. Portanto, hoje ele teve o visto concedido. Dentro da normalidade, ele precisou pedir essa renovação de autorização porque o visto anterior estava vencido e, claro, havia aí uma preocupação de que essa renovação não acontecesse. A gente lembra que o presidente Donald Trump, retaliando como forma de retaliar o Brasil, cancelou o visto de 8 ministros do STF e de familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O presidente Lula também chegou a dizer que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também teve o visto cancelado. Então, só para reforçar, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, teve o visto concedido e vai a Nova York no fim do mês.